Embora exista um grupo de pessoas que afirmam que não há necessidade de ir ao templo para cultuar, para servir, para ser cristão, esses são chamados de desigrejados. É uma realidade dos nossos dias. Eu confesso que para mim tem sido muito difícil apenas aceitar a ideia de que eu não posso ir ao templo, ainda que seja por pouco tempo. É claro que nós sabemos de que o templo é apenas templo, de que o templo é o lugar onde nós nos reunimos e de que nós somos o verdadeiro templo, o lugar da habitação de Deus, o templo do Espírito Santo, de que o Espírito não habita em templo feito por mãos humanas. Claro que sabemos de tudo isso, mas o que é difícil para nós é não poder estar no templo para se reunir, não poder estar junto. Isto é difícil demais para nós, porque o povo de Deus tem prazer em estar juntos, reunidos para adorar a Deus. O verdadeiro povo de Deus é o povo da coinonia, é o povo da comunhão, é o povo que tem prazer no aperto de mão, no abraço. Nós somos o povo do ósculo santo. Nós somos o corpo de Cristo, nós temos prazer em estar juntos e por isso tem sido tão difícil aceitar a ideia de que não podemos ir ao templo, ainda que seja por pouco tempo. Os irmãos devem ter lido o comunicado do conselho de nossa igreja. Pelo menos durante 15 dias a sede e as congregações estarão fechadas e nós estaremos nos reunindo por aqui. Diariamente, nós pastores, eu, pastor Marcos, pastor João, nós enviaremos mensagens de edificação para o coração dos irmãos, até que possamos novamente nos reunir, estar juntos para louvar e adorar a Deus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, mas quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz.
eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Bom, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 ao 34. Esse texto eu acredito ser um texto relevante para os nossos dias, para aquilo que estamos vivendo, para aquilo que estamos enfrentando. Eu quero ler nesse instante, você pode acompanhar comigo. Versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nosso Senhor propõe uma vida livre da ansiedade. Dizem que a ansiedade é o mal deste século, e eu acredito que seja mesmo, pois ela atinge todos os tipos de pessoas, desde os mais idosos, jovens e até as crianças. Muitas delas sofrem de ansiedade. A ansiedade atinge os mais poderosos, os afortunados, aos mais simples, aos mais humildes, desde os doutos aos iletrados. E ela tem uma característica, a característica da ansiedade é que ela é sufocante. Ela sufoca. Se você sofre de crise de ansiedade, você sabe o que eu estou falando. O ansioso, ele tem dificuldades até mesmo para respirar em alguns momentos. A ansiedade, ela é terrível. A ansiedade, ela é perturbadora, destrutiva, ela destrói a nossa vida de modo geral, inclusive a saúde física. A ansiedade rouba a nossa paz. E muitas vezes o ansioso sofre antecipadamente. Antes do problema chegar realmente, ele já sofre daquilo que ainda não aconteceu, porque está na sua mente. A sua mente está carregada de coisas negativas, de pensamentos ruins que ainda não aconteceram e que talvez nem aconteçam. Mas se vier a acontecer, este não terá condições para enfrentar o problema, porque a ansiedade, ela esgota o ser humano. Em dias normais é assim que isso acontece. Em dias normais. Contudo, nós não estamos vivendo em dias normais. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu creio que pelo menos por um tempo, espero que seja breve, muito breve, mas pelo menos por um tempo, nós vamos viver isolados.
nós vamos viver enclausurados. Nós vamos literalmente viver confinados. E isso é um agravante para aqueles que sofrem de ansiedade. É um agravante porque os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis, não há como ocultar isso. E alguém pode estar perguntando, mas pastor, como eu faço para vencer isso? Então, primeiro, 3 respostas. Primeiro, reconheça as suas limitações. Segundo, reconheça que você precisa do Senhor. Você precisa de Deus. Você depende de Deus. Terceiro, mais importante, confie nele. Descanse o teu coração, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Confia no Senhor. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andar ansioso é andar confiando, é andar com o coração descansado no Senhor. Ele mandou-nos a olhar para as aves dos céus que não semeiam nem colhem, contudo o Pai Celeste as alimenta. Olha que coisa interessante. Olhar para as aves dos céus. Deus cuida das aves. Será que Deus cuida de nós também? Ele pergunta: não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? O que você acha? Você acha que você vale mais do que as aves dos céus para Deus? Você acha? É claro que Deus, o Pai, ama toda a sua criação, mas a nós, a sua igreja, Ele ama com amor salvífico, porque Ele deu a sua vida, ou melhor, Ele deu o seu Filho, o que Ele tinha de mais importante, para morrer em nosso lugar, a morte substitutiva. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, de que Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o Senhor ainda diz mais algumas coisas aqui. Ele diz também: considerai os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Veja, meus irmãos, como Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. Deus nos dá muito mais do que nós precisamos. Deus está presente, cuidando de nós em todas as coisas. Ele é o Deus da providência. E é isso, queridos, nós precisamos confiar em Deus nesses tempos difíceis. O versículo 32 diz: porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo uma coisa que nos toca aqui, uma coisa muito séria, uma coisa que nos toca. Ele está dizendo que a ansiedade é coisa dos gentios. Gentios aqui são os pagãos, são aqueles que não faziam parte da antiga aliança. Ou seja, gentios são aqueles que não conhecem a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo então que a ansiedade é para aqueles que não conhecem a Deus, e não para aqueles que conhecem, e não para aqueles que confiam em Deus. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe de todas as coisas. Deus está cuidando de nós, irmãos. Então descanse o teu coração em Deus. Deus cuidou de nós antes do coronavírus. Deus está cuidando de nós agora, nesse tempo difícil, onde nós não podemos quase sair de casa por causa do risco da contaminação. Ele
cuida de nós nesse momento também e cuidará posteriormente quando tudo isso passar. Nosso Senhor, em outro momento, capítulo seguinte, ele diz: se pedirmos um pão, porventura ele nos dará uma pedra? Se pedirmos um peixe, se o filho pedir ao pai um peixe, porventura ele dará uma serpente? De forma alguma. Aí ele diz: se vós que sois maus, porque comparados a Deus nós somos maus, mas se vós que sois maus sabeis dar coisas boas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nosso Pai é o Pai amoroso. Nosso Pai é o Pai que cuida de nós. Ele deu tudo o que ele tinha, ele deu o filho dele. E se ele deu o filho dele, porventura ele não nos daria todas as coisas que precisamos? Ele deu já o mais importante. Ele deu o filho, ele deu tudo que ele tinha. Descanse o teu coração, meu irmão. Não viva ansioso. Eu sei que são tempos difíceis, mas descanse o teu coração no Senhor. Aproveite esse tempo para adorar a Deus. Aproveite esse tempo para se reunir com sua família num culto familiar, você com as pessoas que você mora, para louvar, para adorar, para buscar a face de Deus, para conhecer mais a Deus por meio da sua palavra. Aproveite esse tempo para isso. É um tempo que Deus está dando para a sua igreja, para que ela possa desfrutar da sua paz e não da ansiedade. Sem ansiedade e cheios da paz de Deus. Deus quer que nós gozemos da sua paz. E ele diz ainda: buscai, pois, então, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e essas outras coisas, essas coisas terrenas, essas coisas passageiras, tudo que você precisa será acrescentado. Busque a Deus, busque o reino de Deus, busque as coisas do Senhor, cuide das coisas do Senhor e Deus vai cuidar das suas coisas. Confie no Senhor. Ah, mas e o coronavírus? Ah, mas eu não posso sair trabalhar. Ah, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Confie no Senhor, confie no Senhor. Cuide das coisas do Senhor e Ele cuidará das tuas coisas, da sua família, dos teus negócios, do seu trabalho, do seu casamento. Deus cuida de tudo. Que Deus os abençoe.